Fala galera, tudo bem com vocês? Um dos vídeos mais assistidos no meu canal é um vídeo já um pouco antigo, onde eu mostro para vocês, onde eu ensino vocês a fazer um planejamento de voo visual. Estou aqui hoje para passar algumas dicas para vocês sobre planejamento de voo. Esse vídeo é um pouquinho antigo, o Daniel lá todo serião, não sabia falar com a câmera direito. Não que isso tenha mudado, mas a câmera pelo menos é melhor. Pois é galera, esse vídeo é um pouco antigo e tá na hora de eu atualizar ele para vocês. Além disso, no final do ano passado, no último vídeo do ano passado, eu também prometi para vocês que esse ano eu faria uma navegação top para mostrar para vocês. Não adianta eu ficar enrolando, vocês já viram no título do vídeo, nós vamos para o Rio de Janeiro, Santos Dumont. O Rio de Janeiro continua lindo. Por que Rio de Janeiro? Por que Santos Dumont? Bom, além de ser uma navegação maravilhosa, vamos passar por todo o litoral sul e norte de São Paulo, depois do litoral do Rio de Janeiro, uma das navegações mais bonitas que pode existir. Esse é o voo que eu sempre quis fazer. No meu PC eu quase fui para o Rio de Janeiro, tracei essa navegação algumas vezes, quase fui para o Rio de Janeiro, no dia que eu ia não deu para ir por condições meteorológicas, infelizmente, depois acabou ficando um pouco mais restrito e não tive a oportunidade ainda de ir para o Rio de Janeiro, mas agora chegou a hora, chegou a oportunidade e vocês vão junto comigo para o Santos Dumont. A ideia é o quê? Mostrar para vocês todo o planejamento de voo, desde o zero, desde o comecinho, ou seja, traçar nossa rota, consulta de cartas, consulta de NOTAM, nosso planejamento meteorológico com as cartas meteorológicas, nosso preenchimento do plano de voo, enfim galera, tudinho, desde o começo até a gente pousar lá no Rio de Janeiro, lá no Santos Dumont. O Rio de Janeiro continua sendo. Bom galera, esse voo e o vídeo que eu estou fazendo é graças à parceria que eu fiz com o Luiz Meloni. Luiz Meloni, para quem não sabe, é o desenvolvedor do EWAC Sul, do Aeroinfo, do eFlightPlan, enfim, diversos aplicativos para iPad voltados para aviação. Para quem não viu, eu já falei sobre alguns deles no meu vídeo que eu falo sobre aplicativos para iPad. O link está aqui em cima no card. Quem não viu, dá uma olhada nesse vídeo também, é bem bacana. E por que isso? Porque todo o planejamento, todas as consultas que eu vou fazer utilizando os aplicativos do Luiz Meloni, ou seja, o Aeroinfo, o EWAC Sul, que eu vou utilizar para traçar nossa navegação e também durante o voo, vou utilizar o eFlightPlan. Enfim, galera, vocês vão ver como que eu vou encaixar o uso desses aplicativos. O método tradicional de planejar uma navegação continua sendo aquele método que eu expliquei para vocês naquele primeiro vídeo, então quem não assistiu, dá uma olhada. Como eu disse para vocês, eu já tracei essa navegação algumas vezes no método tradicional, no método manual. Está sendo guardado ali na minha pastinha, porque como eu disse, não tive a oportunidade de fazer esse voo antes. Então, dá uma olhada lá, porque esse método continua sendo, independente do destino que vocês vão, continua sendo o método tradicional e continua funcionando até hoje. Beleza, galera? Então vamos lá começar essa navegação logo para vocês verem. Bom galera, como eu disse lá naquele outro vídeo, uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer no nosso pré-voo, nosso planejamento, é a consulta de NOTAMs. Antes até de começar a traçar a nossa navegação, traçar o nosso planejamento, por quê? Digamos que a gente faça todo o nosso planejamento, trace toda a nossa navegação e descubra que, por algum motivo, o aeródromo vai estar fechado, vai estar com alguma restrição que impeça, que impossibilite o nosso voo. Então não vai ter adiantado de nada de fazer a nossa navegação. Então, vou dar uma consultada inicial nos NOTAMs para ver se tem alguma coisa restringindo a operação de aeronaves da aviação geral no Santos Dumont. Para fazer essa navegação, para fazer essa consulta, eu vou utilizar, estou aqui com o meu iPad, vou utilizar a Aeroinfo. Então, o Aeroinfo está aqui, essa é a tela inicial do Aeroinfo, tá? Na verdade, já setei aqui os meus destinos, tá? Então aqui embaixo eu coloquei Rio de Janeiro, Santos Dumont, coloquei Serra Bravo, Juliette Romeu, Jacarepaguá e Serra Delta, Uniforme Bravo, Ubatuba, porque são minhas alternativas. Então tá aqui, essa tela inicial do Aeroinfo já mostra para mim as informações que estão no Santos Dumont, são as mesmas informações que estão no Rotair. Claro, galera, aqui não substitui as informações oficiais encontradas no Rotair. Depois eu vou consultar o Rotair, vou verificar se o Aeroinfo está de fato atualizado. Mas já adianto para vocês, galera, que todas as vezes que eu consulto o Aeroinfo e depois dou uma verificada, dou uma confirmada no Rotair, nunca encontrei o Aeroinfo desatualizado. Mas, como ele não substitui a consulta oficial no Rotair, mais uma vez eu vou verificar o Rotair também. Se tiver alguma discrepância, se tiver alguma diferenciazinha, qualquer que seja, eu falo para vocês. Então tá aqui, já tá me dando algumas informações básicas do Rio de Janeiro, o tipo de operação, elevação, frequências, pistas, distâncias de pista, tudo isso que eu vou mostrar para vocês depois, na hora que eu estiver traçando a navegação de fato, tá? Já me dá aqui também os NOTAMs. Aqui ele tá me dando um bloco único de difícil leitura, mas se eu apertar aqui, ó, nessa exclamação, ele já está puxando aqui e agora sim já estamos aí com nossos NOTAMs de uma forma mais fácil de ler. E o primeiro NOTAM já é bastante importante para a gente, porque AD, aeronaves de aviação geral, inclusive táxi aéreo, compulsória coordenação prévia mínima de 3 horas de antecedência ao pouso através do telefone ou e-mail. Está aqui o endereço de e-mail e tem que cumprir os seguintes critérios: informar data e horário de pouso e decolagem, tipo e cal e envergadura. Tempo de permanência no solo está restrito no máximo 4 dias. A gente não vai ficar 4 dias,
porém nós somos um avião, uma aeronave da aviação geral, então vamos ter que cumprir, conquistar aqui no NOTAM, ou seja, informar todos os dados do nosso voo com antecedência para esse endereço de e-mail ou por telefone. A gente tem que fazer isso, mas não restringe nosso voo, vamos continuar vendo os NOTAMs. Procedimento de aproximação VFR, VAC, pista 02 e 20, circuito de tráfego, helicóptero, PSN, position, viagem, setor eco, negativo available, ou seja, não estava disponível, essa posição não está mais disponível, porém é uma aproximação para helicóptero. Por quê? Porque está aqui a sigla Eco Hotel Lima, helicóptero, nós somos avião de asa fixa, uma aeronave de asa fixa, seja esse NOTAM por enquanto não é importante para mim também. Continuando aqui. AIS modificado para autoatendimento, isso aqui é uma coisa que eu vou falar para vocês depois também. Não tem mais sala AIS no Rio de Janeiro, o AIS agora é autoatendimento. Nosso plano de voo, quando a gente chegar lá, vai ser feito através do Sigma. Quando ele vai passando o plano de voo da ida, eu já vou falar do plano de voo da volta também. Então, galera, consultei aqui rapidamente os NOTAMs, tá? Não tem nada restritivo, nada proibindo a nossa operação, tá? Tem algumas coisas que de antemão já foi importante eu ficar sabendo, como por exemplo o fato de que eu vou ter que passar as intenções do meu voo antes da minha decolagem para o Rio de Janeiro. Já sei que mudou alguma coisa também na parte de aproximação visual na VAC do Rio de Janeiro, por mais que seja só para helicóptero, é importante pelo menos eu ficar sabendo o que está mudando, saber as posições que estão, ou no caso não estão mais disponíveis, por quê? Mesmo eu sendo um avião de asa fixa, caso eu esteja aproximando e esteja um helicóptero aproximando lá no Rio de Janeiro também, é importante eu saber mais ou menos de onde ele está indo e para onde pode ser que ele vá. Isso vai aumentar o quê? Minha consciência situacional, meu alerta situacional no momento que eu estiver chegando no Rio de Janeiro, caso tenha algum helicóptero aproximando também. Fora isso, bastante NOTAM de parte IFR, um aeródromo com operação grande como o Santos Dumont. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada nos NOTAMs de São Paulo também. Tem bastante NOTAM da parte de voo IFR. Não abrange nosso voo, tá? Então eu passei bem rapidinho por eles. Não tem nada que restringe o nosso voo. Então vamos lá, vamos fazer a nossa navegação, traçar a nossa rota e fazer a nossa navegação em si. O que eu vou utilizar para fazer isso? As cartas de corredores de São Paulo, a IC 17/15 e a do Rio de Janeiro, a IC 16/15. Acho que eu falei para vocês no vídeo que eu comentei sobre as mudanças nas cartas de corredores. Essas cartas foram feitas juntas, foram desenhadas juntas e uma se interliga a outra. Facilita bastante aí a interligação dos voos entre São Paulo e Rio de Janeiro, entre as terminais São Paulo e as terminais Rio de Janeiro. Bom, galera, vamos começar então olhando a nossa carta. Quais corredores a gente vai ter que utilizar para chegar lá no Santos Dumont? Então, para começar, estou aqui com a carta anexo do AIC 17/15, a carta de corredores de São Paulo. Vamos dar uma olhada nas opções que a gente tem. Começando, a gente está aqui em Jundiaí. Obviamente, vamos sair aqui pelo portão Lagoa, corredor Quilo, até a posição Través de Jarinu, até a posição Atibaia. Vamos ingressar aqui no corredor Bravo até a represa Atibainha. E vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui. A gente pode ir tanto por cima, aqui que seria no corredor Mike, ou poderíamos ir aqui por baixo, né? Vamos dar uma olhada se a gente pode mesmo ir por baixo ou se a gente tem que ir por cima. Então, digamos essa opção, a gente vindo aqui, continuando no corredor Bravo, né? Descendo aqui por baixo, a gente vem até aqui a posição Salesópolis. Eu, inicialmente, quando comecei a traçar essa volta pela primeira vez, quase tracei vindo aqui, ó, para o corredor Romeu, até a gente sair na posição Ilha Anchieta. Só que, vamos prestar atenção, tem um detalhezinho importante aqui, galera, que esse corredor, ele só é uma mão, ele é mão única, ou seja, a proa dele é 291, e se a gente olhar por aqui, ó, ele não tem nenhuma seta indicando que ele pode ir no sentido contrário, né? Ou seja, eu não posso ir de Salesópolis para a posição Ilha Anchieta, esse corredor é de mão única. Por quê? Esse corredor, na verdade, é um corredor que vai coletar o tráfego para o pessoal que está indo lá para Marte. Então, continuando aqui no Romeu, Marte. O corredor no sentido contrário, na verdade, seria o corredor Quebec, que sai aqui, ó, de Marte e vem aqui quase que paralelo ao corredor Romeu, vem até aqui a usina Caraguá e sobe, aí sim, até a posição Ilha Anchieta. Então, se eu fosse fazer essa rota para tentar chegar mais perto possível do litoral, eu teria que descer aqui no corredor Bravo, certo? Até aqui a posição Represa Ribeirão. Poderia ingressar aqui sim no corredor Quebec, até a posição Ilha Caraguá, usina Caraguá, desculpa, e aí sim ingressar no corredor Foxtrot já no litoral, até a posição Anchieta, e aí depois eu seguiria aqui todo o litoral, até a gente chegar lá no Rio de Janeiro. Eu fiz essa navegação, tracei essa rota e deu aproximadamente 255 milhas saindo de Jundiaí, indo até Santos Dumont, até o Rio de Janeiro. Já a rota por cima, a gente viria aqui até no corredor Bravo, até a posição Represa Atibainha, ingressaríamos no corredor Mike, passaríamos aí através da represa, passaríamos aí a posição Caçapava e ingressaríamos aqui, ó, no corredor Uniforme, até a posição Redenção e desceríamos aqui, ó, até a posição Ilha Anchieta, e aí sim estaríamos sobre o litoral e aí ingressaríamos no corredor Foxtrot
até o Rio de Janeiro. Essa carta termina aqui, mas na verdade ela emenda junto com a carta da IC 16/15, que é a carta de corredores lá do Rio de Janeiro. Então o corredor Foxtrot, na verdade, ele continua aqui mais um pedacinho, aí emenda com outro corredor já da IC do Rio de Janeiro, que vocês vão ver um pouco mais pra frente. Eu fiz essa navegação também, tracei lá no EWC Sul e essa navegação deu aproximadamente 240 milhas, ou seja, 15 milhas de diferença entre eu ir por cima e eu ir por baixo. Ou seja, galera, é uma distância até considerável, 15 milhas. Se a gente for para pensar o tempo de voo que isso vai demorar, é uma distância considerável. Fora que se eu for aqui por baixo, galera, eu vou ter que dar bastante volta para descer por aqui, vou pegar um monte de pedacinho de corredor quebrado. Ó, só o desenho já mostra pra gente o quanto mais de volta a gente vai dar. Então, tendo isso em vista, eu vou utilizar esse corredor indo por cima. A gente passa mais tempo voando longe do litoral, porém uma rota mais efetiva, uma rota mais eficaz pra gente. Bom, você pode estar se perguntando se de fato eu sou obrigado a manter esses corredores, voar mantendo esses corredores. Porque, afinal, eles são corredores pontilhados. A maioria desses corredores que eu mostrei pra vocês, passando todo esse miolinho aqui, ó, contornando a terminal, até aqui embaixo também, ó. Tudo isso aqui são corredores pontilhados, tudo isso é espaço aéreo classe Golf, ou seja, eu não preciso obrigatoriamente voar dentro dos corredores. Porém, como eu já falei para vocês no outro vídeo, são corredores recomendados. O que isso quer dizer? Quer dizer que, voando dentro desses corredores, eu vou estar voando com uma coordenação de fluxo de tráfego aéreo, eu vou conseguir coordenar com outras aeronaves melhor, ou seja, eu vou saber as frequências que eles estão, vou saber a posição que eles estão, para eu coordenar com eles é muito mais fácil. Esses corredores foram feitos tendo em mente o terreno em volta deles, ou seja, se eu prestar atenção aqui, ó, nas altitudes mínimas dos corredores, eu já sei que a altitude mínima que eu posso voar tranquilamente, sem nenhum risco de colisão com obstáculos ou com terreno à frente. Além do que, galera, traçar a navegação com os corredores é muito mais fácil. Por quê? A carta já me dá as proas, as altitudes, as distâncias, as posições já estão lá no EWC, vocês vão ver daqui a pouquinho. Então é só utilizar as posições que já estão publicadas, não vou ter que ficar calculando proa nem distância de um para o outro. Tudo isso já está lá na IC e utilizando o EWC Sul já consigo fácil fazer essa navegação. Fora que até a partir de plano de voo é muito mais fácil, que é só colocar os corredores que eu vou utilizar, não vou ter que ficar colocando DCT, não vou ter que ficar me preocupando com mudança de nível em rota fora dos corredores. Muito mais fácil a gente fazer toda essa navegação através dos corredores. Mas só uma última coisa antes da gente ir, de fato, traçar a nossa navegação. Vamos dar uma olhada no que a gente tem de terreno nesse corredor. Afinal, a gente sabe que a gente vai passar aí de Jundiaí até a gente sobrevoar o nível médio do mar. A gente sabe que a gente tem um obstáculo grande aí, que é a Serra do Mar. Vamos dar uma olhada, então, nesse cruzamento aqui até a gente chegar no litoral. Começando aqui, galera, onde esse trecho ficou um pouquinho mais amarelinho, até aqui, ó. Essa mudança já começa a ficar mais clara ainda, até se a gente pegar a escala aqui, ó, da elevação. Quanto mais claro vai ficando, mais baixo vai ficando, tá? Então, o amarelinho e o begezinho vai carregar a qualidade. Agora. Então, ó, quanto mais clarinho vai ficando, MSL é o Mean Sea Level, ou seja, nível do mar. Quanto mais clarinho vai ficando, mais baixo está o terreno. Tudo isso é Serra do Mar, tudo isso são montanhas, tudo isso são terrenos que não são bons para eu ter uma falha de motor. Na verdade, nenhum terreno é, mas são terrenos mais críticos, que a gente tem que manter uma consideração maior. Então, se a gente olhar bem perto desse corredor, em um dos quadriláteros laterais aqui a gente tem um valor de elevação máxima. Esse númerozinho roxinho, o valor de elevação máxima, é o valor do maior obstáculo conhecido nessa região, 5.700 pés, sendo que eu estou limitado aqui a 5.500 pés. Ou seja, eu sei que bem próximo ao meu corredor, bem próximo à minha rota, vai ter obstáculo passando bem pertinho de mim. Então a gente tem que ficar bem atento a isso, prestar bastante atenção no momento que a gente for iniciar o cruzamento da serra. Afinal, todo esse trecho aqui vai ser trecho que a gente vai estar fazendo esse cruzamento de serra. Claro, galera, tem algumas áreas aqui um pouquinho mais baixas, descendo aqui a gente tem a represa também, aqui a gente tem uma parte um pouco mais baixa, são todos áreas, são todos terrenos que a gente pode pensar em desviar caso a gente tenha uma perda parcial de motor, ou o motor comece a funcionar mais áspero, como a gente chama, ou a gente tem alguma queda de parâmetros. Então a gente já tem que ter noção desses terrenos livres que a gente tem em volta da nossa rota. Enfim, galera, pensando no pior cenário possível, né? Já que a gente vai cruzar a serra, a gente tem que ter ciência do que está à nossa volta, caso a gente precise de alguma coisa, o famoso plano de contingência. Então, galera, fica até essa dica para vocês, se vocês forem fazer um voo, vão passar por cima de alguma zona de elevação muito alta, fazer um cruzamento de serra, voar sobre uma região muito montanhosa, por exemplo, voo para Minas Gerais, quem costuma ir lá para Pouso Alegre, Varginha, tem também bastante zonas de elevação máximas altas, bastante terreno montanhoso. Então, sempre prestar atenção na nossa rota e o que tem em volta da nossa rota e quais são as possíveis alternativas caso você tenha uma perda parcial de motor ou algum parâmetro do motor saia aí dos mínimos da faixa verde, né, que a gente considera. Então, tenha sempre em mente o que está ao redor da nossa rota.
Então voltei aqui para o EWAC Sul, vamos traçar a nossa rota em si, finalmente, hein galera, até agora eu só estou falando, mas agora é rapidinho, porque aqui no EWAC Sul, traçar a navegação é bem rapidinho. Bom, então vamos lá começar a apertar esse botão aqui de navegação, ele colocou SB, Serra Papá aqui, São Paulo, como se eu fosse decolado de São Paulo, na verdade Serra Bravo Juliette Delta, Jundiaí, e meu destino vai ser Serra Bravo Romeu Juliette, Rio de Janeiro. Então beleza, vamos voltar aqui, ele já me deu uma rota direto Jundiaí, Rio de Janeiro, que a gente já sabe que não é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá galera, como que a gente vai traçar a nossa rota? Vamos ponto a ponto, eu vou apertar aqui em cima então do portão Lagoa, posição Lagoa, incluir ou substituir na rota, vou selecionar aqui Lagoa, Réa São Paulo, após Serra Bravo Juliette Delta. Pronto, já está na minha rota a posição Lagoa. Aí eu vou fazer isso com todos os pontos. Através de aí no, vou apertar em cima dele, incluir ou substituir na rota, através de aí no Réa São Paulo, após Lagoa. Beleza. Vamos lá galera, fazendo isso aqui para todos os pontos da rota. E aí a gente vai fazendo isso ponto a ponto, os pontos estão salvos aqui. Claro galera, vejam se vocês estão com a versão atualizada, se vocês estão com o banco de dados atualizado, senão não adianta nada, sai para oval utilizando o iPad e o banco de dados de vocês não está atualizado. Então aqui, vamos fazer ponto a ponto até a gente terminar a nossa rota. Galera, não repara não, tá meio devagar porque eu estou espelhando a tela do iPad no computador para poder gravar para vocês e meu iPad é meio velhinho também, por isso que está devagar. Se não estivesse gravando aqui, ele funcionaria muito mais rápido. Bom galera, tracei aí quase toda a nossa rota, tá? Cheguei aqui na posição pontal, já estou na Réa Delta, na carta de corredores do Rio de Janeiro. Vou incluir aqui a última posição, Honda. Incluir ou substituir na rota, Honda, Rio de Janeiro, inclusão automática. Bom, chegando aqui na posição Honda, a gente tem a posição Rio 1, na verdade, portão Rio 1 e portão Rio 2. Você pode ficar na dúvida se você ingressa pelo portão 1, pelo portão 2, como que você sabe por onde você vai ter que ingressar. Fazer isso aqui, ó, que está marcando aqui no aplicativo para mim, obviamente não dá pra gente fazer. A gente iria de Honda, cruzaria um corredor aqui, ingressaria, passaria por cima do Pão de Açúcar, não tem jeito, né galera? Como que eu sei se eu tenho que utilizar o portão 1 ou o portão 2? E onde a gente vai encontrar isso, galera? Na AIC, no caso, a AIC 16/15, a AIC do Rio de Janeiro, e na verdade não está na AIC, eu também procurei em primeiro lugar na AIC, a gente vai achar essa informação no anexo alfa. Lembra aquele vídeo que eu falei para vocês falando sobre a AIC de São Paulo? Falei sobre a importância da gente ler o anexo alfa, um descritivo de todas as rotas. No caso do Rio de Janeiro é a mesma coisa. Então vamos dar uma olhada no anexo alfa da AIC 16/15. A gente vai chegar lá no Rio de Janeiro pela Réa Delta, né? O último corredor que a gente vai passar. Então vamos lá, aqui Réa Alfa, Réa Bravo, Réa Charlie, Réa Delta. E aí tem aqui as posições pontal, Honda, Fante e Farol. Inclusive vai me dar as referências visuais de cada um desses pontos. Procedimentos específicos. O item Charlie já dá pra gente que tráfegos com destino a Serra Bravo Romeu Juliette, Santos Dumont, nosso destino final, utilizar o portão Rio 2. Inclusive, ele já é bonzinho o suficiente pra gente, já dá aqui as coordenadas geográficas do portão Rio 2. Então, já matei aquela minha dúvida, já sei que a minha chegada, minha entrada ali no Rio de Janeiro vai ser através do portão Rio 2. Aproveitar aqui, já que ele já me deu as coordenadas geográficas, mostrar para vocês como que a gente insere as coordenadas geográficas lá no EWAC Sul. Então, estou aqui com o EWAC Sul, vamos aqui na parte de parâmetros, essas engrenagens aqui embaixo. A gente desce aqui, ó, User Waypoints e área, criar e atualizar Waypoints. Eu vou colocar aqui, ó, editar, aqui em cima, adicionar. Aqui ele vai dar um nome, colocar portão Rio 2. Opa, não está aparecendo, vou virar assim. Se virar assim ele funciona. Portão Rio 2, já dá aqui 230040 Sul. Então vamos colocar lá. Como que a gente coloca isso? 2300 ponto. A gente coloca o ponto 40 Sul 043. Já esqueci de novo. 043 02.50 02.50 Whisky. Vamos salvar. Então aqui ele já salvou. Se eu procurar aqui, eu tenho aqui embaixo, ó, portão Rio 2. Então bacana, já colocamos nossa posição, portão Rio 2. Eu não mostrei isso na verdade só para vocês verem que dá para inserir qualquer coordenada geográfica aqui no EWAC Sul. E agora a gente já está aqui. Vamos ingressar pelo corredor Delta. Posição Honda, ele colocou um DCT aqui até a posição Rio 2, né, até o portão Rio 2 e depois direto para o Rio de Janeiro. É isso mesmo que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhadinha na VAC. A VAC para a gente fazer a entrada visual no Santos Dumont. Bom galera, eu abri a VAC aqui em outro aplicativo só para poder fazer marcações nela e olha que VAC bonita, olha quanta coisa a gente tem aqui, ó, vários portões de entrada, saída, né, um monte de observações. Vamos lá dar uma destrinchada nessa VAC. Eu sei que eu vou estar vindo
mais ou menos por aqui, né? Que é o portão 2, né? Aqui tá a entrada da Bahia, aqui tá o Pão de Açúcar, né? Então eu sei que o meu ponto de entrada vai ser a posição Piratininga. Se a gente ler aqui as observações, a gente vai ver que o item 4, entrada e saída do tráfego para aeronaves procedentes da Rea Delta, que é onde a gente vai estar vindo, deverá ser feita a partir do portão Rio 2, beleza, já tinha visto isso lá no anexo alfa da IC, pelo portão Rio 2, passando pela posição Piratininga e posição Icaraí, exceto quando receber autorização ou instrução diferente do órgão ATC. Digamos que eles não autorizem a gente fazer uma base direta, não autorizem a gente fazer nada, né? Não deixa a gente ingressar direto na 02 para pouso, ou não autoriza a gente fazer uma base direta aqui para pouso na 20, na verdade, pode até autorizar, mas enfim. Se eles não autorizarem a gente fazer nada diferente do que está na VAC, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que ingressar aqui na posição Piratininga e até a posição Icaraí, ingressar até aqui para ingressar a 1.500 pés, ou seja, o circuito lá no Rio de Janeiro é feito a 1.500 pés, e prosseguir, se a cabeceira em uso for a pista 2.0, fazer isso aqui. Se for a cabeceira 02, eu não vou poder vir por aqui, tá vendo? Deixa eu apagar aqui essas anotações. Tá vendo que as minhas setas são todas indo para lá? Ou seja, se a cabeceira em uso for a 02, eu vou ter que fazer todo o meu circuito completo. Ou seja, perna contra o vento, perna de través, perna do vento, perna base, para aí sim pousar na cabeceira 02. Ou seja, não é um circuito como lá em Jundiaí, por exemplo, que vai ou para um lado ou para o outro. Aqui a gente teria que fazer o circuito completo, caso não seja autorizado pelo órgão ATC. Se a gente tiver aqui nas observações, ele é bem legal para a gente, porque ele já dá as coordenadas da posição Piratininga e as coordenadas da posição Icaraí. E aí a gente vai inserir isso lá no EWAC Sul, e de fato eu já até fiz isso. Já incluí aqui a posição Piratininga e posição Icaraí. Aí sim, agora ele já me deu todo o meu perfil do meu voo, já passando aqui pelas posições Portão Rio 2, posição Piratininga, posição Icaraí, ingressando direto aí para o Rio de Janeiro, sem contar, claro, com o circuito de tráfego e o circuito visual. Então, galera, nossa rota agora está traçada. Se a gente ver aqui na tela do EWAC Sul, na tela de parâmetros, a gente tem todas as pernas que a gente vai fazer, com as proas aqui à direita, quantas milhas tem cada perna dessa, e o tempo de cada voo. O tempo está baseado no quê? Nessa velocidade que eu coloquei aqui, 85 nós. Na verdade, quando a gente vai de Cessna 172, vamos considerar média de 90 nós, porque já está considerando os trechos que a gente vai estar em subida, que é 70 nós, nosso padrão de subida. Vamos colocar 90 nós de velocidade média, só para a gente calcular aqui aproximadamente 2 horas e 40 de voo. Combustível aqui, litros galões por hora, tá o padrão de 25 litros que é do Cessna 152, a gente vai considerar 35 litros por hora do Cessna 172, já mantendo uma certa margem de segurança. O consumo dele fica na casa dos 30 litros por hora, vamos colocar 35 para ter uma margem de segurança. Então já me deu que eu vou utilizar aproximadamente 94 litros de combustível. O que eu vou fazer agora, galera? Bom, vocês sabem, eu utilizo o iPad, facilitou bastante mostrar esse planejamento para vocês. Porém, se meu iPad der pau, se acontecer alguma coisa, já falei, já cansei de falar isso para vocês, eu gosto de ter redundância. Eu gosto de ter tudo impresso no papel. Então, vou pegar toda essa navegação aqui, jogar para minha planilha padrão ali de navegação, também com todas as pernas, proas, estimados de passagem, distância de cada um dos trechos, para ter impresso, caso eu precise utilizar o papel, não posso utilizar o aplicativo em si. E o que a gente vai fazer agora, galera? Bom, como é uma navegação um pouco mais longa, a gente vai passar por diversos corredores diferentes. Cada corredor, cada trecho de corredor tem uma restrição de altitude diferente. Então eu vou olhar todas essas restrições de altitude e vou inserir lá na minha planilha, na minha tabela de navegação. E onde que eu encontro quais são essas restrições de altitude? Eu encontro na própria carta. Então aqui no caso, no corredor Delta, chegando ali no Rio de Janeiro, entre a posição Pontal e Honda, eu tenho uma altitude máxima de 3.000 pés que eu posso manter. Então, olha como é diferente. Lá na região de São Paulo a gente estava falando de 5.000 ou 5.500 pés, dependendo do corredor, né? Aqui um pouquinho antes da posição Pontal, a gente já tem uma restrição de 4.500 pés. Ou seja, eu sei que quando eu chegar em Pontal, eu vou ter que descer 1.000 pés. Pelo menos vou ter que chegar a 3.000 pés, ou seja, 1.500 pés na verdade. E aqui já entrando na parte de corredores de São Paulo, a gente tem uma restrição de 6.500 pés. Ou seja, olha como muda no mesmo corredor, né? A gente está no corredor Foxtrot, olha como muda de 6.500 pés para quem vai. Chegando já próximo do Rio de Janeiro, a gente tem 4.500 pés e depois 3.000 pés. Então, eu vou anotar trecho a trecho, vou pegar todos os trechos de corredores, ver qual que é a altitude máxima em cada um dos trechos e colocar lá na minha tabela. E agora que a gente já fez tudo isso, vamos dar uma olhada nas nossas frequências.
quais frequências, quais órgãos da ATC a gente vai ter que chamar. Qual que é o melhor jeito de fazer isso no caso dessa navegação que a gente vai passar exclusivamente por corredores Rio, corredores São Paulo e corredores Rio. Bom, vamos dar uma olhada na nossa AIC, mais precisamente nos anexos alfas, tanto da AIC de São Paulo quanto da AIC do Rio de Janeiro. Inclusive aqui também é um bom local, se você tiver com dúvida em alguma atitude que vocês têm que manter, que eu falei ali no processo anterior, tem tudo aqui no descritivo de cada um dos corredores. Bom, então eu sei que eu vou passar aqui na parte de corredor de São Paulo, corredor Quilo, corredor Bravo. Vamos dar uma olhada em quais frequências que eu vou ter que chamar. Então, começando no corredor Quilo da posição Lagoa até através de Jarinu, no espaço aéreo classe Charlie, APP São Paulo 12950. Beleza, então sei que eu vou ter que chamar até passar através de Jarinu, um pouquinho depois através de Jarinu, ainda vou estar com a APP São Paulo 12950. Depois eu vou ingressar na parte ali em Atibaia, eu vou estar no espaço aéreo classe Golf 135675, FCA autocoordenação, certo? E a gente vai continuar no corredor Bravo. Vamos ver se a gente tem que chamar algum órgão de controle no corredor Bravo. Opa. Atibaia, Atibainha, não é por aqui que a gente vai passar? Então vamos dar uma olhada. Vamos passar aqui, ó, entre Atibaia e Represa Atibainha, FCA Norte 135675. Aqui um pouquinho antes da Represa Atibainha, classe Golf ainda, mas já vamos estar na FCA Sul 12665, ou seja, eu já sei que a partir de um pouquinho antes da Represa Atibainha, que na verdade é a hora que a gente cruza aqui a faixa de frequência, FCA Norte para FCA Sul. Vou colocar todas essas frequências trecho a trecho lá na minha planilha. E agora fazer a mesma coisa com os corredores do Rio de Janeiro, utilizando novamente o anexo alfa dos corredores do Rio de Janeiro, o anexo alfa da IC 16/15. Então, só para a gente dar uma olhada aqui, né? Na verdade é chovendo molhado, a gente vai ingressar lá pelo corredor Foxtrot. Então a Rea Charlie, Rea Echo, Rea Foxtrot entre as posições ponta e grande, e a frequência aqui, FCA Oeste 134450. E aí, galera, vou continuar a mesma coisa, vamos dar uma olhada lá no corredor Delta, que é o último, quando a gente está chegando ali perto do Rio de Janeiro. A frequência vai ser o APP Rio de Janeiro, parte VFR, frequência 124950. Galera, uma outra coisa que é muito importante a gente fazer no nosso planejamento também é verificar as áreas que a gente vai passar, as áreas restritas, as áreas condicionadas. Lembra que a gente aprende lá no comecinho do PP, área restrita, área proibida e área perigosa? Pois é, galera, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no corredor Eco que a gente está passando. A gente tem algumas áreas restritas aqui e se a gente olhar lá no anexo alfa da AIC, a gente vai ver aqui, Rea Eco, tem alguns procedimentos específicos do corredor Eco. E aqui está dando para mim no item Eco do corredor Eco, Rea Eco estará fechada através quando as áreas restritas Atlântico, Serra Bravo Romeu 316 ou Atlântico Curto, Serra Bravo Romeu 363 estiverem ativadas. Pô, o que são essas áreas? Como que eu sei quando elas são ativadas? Galera, isso serve para essas áreas e serve para qualquer área que porventura vocês forem cruzar em qualquer planejamento. Onde que a gente encontra isso? Isso está lá no AIP Brasil. O AIP Brasil também, outra publicação oficial, assim como o Rotaer, um é parceiro do outro, né? O Rotaer é parceiro do AIP Brasil, e lá no item 5, se não me engano, em Routes, tem a lista das áreas condicionadas. Então vamos abrir aqui. Então abrir aqui rapidinho para a gente dar uma olhada na parte em Route 5, alerta à navegação. Vamos procurar aqui a Serra Bravo Romeu 316. Então já me deu aqui, área restrita, Serra Bravo Romeu 316, Atlântico, me deu as coordenadas, ou seja, os limites laterais dessa área. Aqui no próximo campo já me deu os limites verticais, ou seja, essa área no caso ela tem o limite inferior Grounded ou Mean Sea Level, né? MSL, nível médio do mar, ou seja, o limite inferior dela é o mar, e Unlimited, ou seja, o nível superior dela não tem limite, é ilimitado. E o que é essa área? O que acontece? Por que é uma área restrita? A gente vem aqui no próximo campo, é uma área de exercício de tiro real. Eu não sou nem louco, não sei vocês, não sou nem louco, não quero passar por lá quando o pessoal do Exército, da Aeronáutica, da Marinha estiverem treinando o exercício de tiro real. Então, como que eu vou saber se essa área vai estar ativada ou não? Bom, aqui no meu próximo campo, ele já me dá quando que essa área é ativada. Está aqui, ela é ativada mediante NOTAM. Ou seja, vocês viram, já dei uma lida inicialmente lá no NOTAM, ainda não li os NOTAMs da Terminal Rio de Janeiro. Vou ler, né, galera? Que nem eu falei para vocês, aquilo é só uma leitura inicial para a gente planejar a nossa navegação. Um dia antes da minha navegação, eu vou ler todos os NOTAMs, não só do Rio de Janeiro, como os NOTAMs Jundiaí, dos aeródromos da região de Jundiaí. Vou ler os NOTAMs ao longo da minha rota, da Terminal São Paulo, Terminal Rio de Janeiro, Paraty, Angra dos Reis, Ubatuba, Jacarepaguá, claro que é a minha alternativa também. Vou ler todos esses NOTAMs novamente e, claro, verificar se, por exemplo, essa área aqui vai estar ativada ou não. Se estiver ativada, além de eu não ser autorizado a fazer o voo, também nem vou querer fazer o voo.
Calma, galera, o vídeo tá ficando comprido, eu sei, mas só falta uma coisinha agora pra gente terminar essa parte do nosso planejamento, que é o quê? A gente verificar as informações dos nossos aeródromos, de onde a gente vai operar. No caso, Rio de Janeiro e Jacarepaguá, que é a nossa alternativa. Para fazer isso eu tenho duas opções, ou eu vou utilizar o Rotair, na verdade essa é a opção certa, mas a gente pode utilizar o Aeroinfo também. Eu já verifiquei no Aeroinfo e as informações estão atualizadas conforme o último Rotair publicado. Então, tranquilo a gente utilizar o Aeroinfo sem problema nenhum. Então, tá aqui o Aeroinfo, já tá aqui na parte do Rio de Janeiro, Serra Bravo, Romeo e Juliette. E o que eu preciso? Preciso das informações básicas, das principais informações do Santos Dumont, começando aqui na parte de dados gerais. Então já está me dando aqui que tem a operação VFR, IFR, até aí beleza, tudo bem. Principal informação, elevação. Elevação no Rio de Janeiro são 10 pés, é bem facinho, tá lá no nível médio do mar, vou colocar isso lá no meu planejamento. Já vai me dar aqui também todas as partes de frequências lá do Rio de Janeiro, ou seja, frequência de torre, solo, clearance, que lá no Rio de Janeiro tem clearance, ou seja, para eu ter aprovação do meu plano de voo da volta, eu vou precisar chamar nessa frequência, então já vou anotar todas essas frequências. Vocês viram que eu já peguei todas as frequências dos corredores para onde eu vou passar, vou anotar essas aqui também. Na verdade, eu acho que vou até fazer um resuminho com todas as frequências que eu posso vir a utilizar para facilitar caso eu precise consultar rapidamente uma frequência durante o meu voo. Vou deixar anotado uma tabelinha ali que eu vou colocar provavelmente no verso do meu planejamento. Está me dando também as informações de pista. Está me dando aqui da pista principal do Rio de Janeiro, que é 02 da direita, 02 right e 20 da esquerda, 20 left. 1.323 metros por 42 de largura, pista de asfalto. Pegar essas informações básicas, colocar lá no meu planejamento também. Bom, só ficaram faltando algumas informações que não tem lá no Aeroinfo, que são importantes eu colocar aqui no meu planejamento também. Então eu abri o roteiro para mostrar para vocês. Rio de Janeiro, eu sei que tem duas pistas lá. Então aqui ele está me dando a 02 left e a 20 right, ou seja, a pista auxiliar, com 1.260 metros por 30 de largura, ou seja, é aquela pista secundária do Rio de Janeiro. Lá no Aeroinfo só tinha me dado a pista primária, mas eu vou anotar as informações da pista secundária também, caso por algum motivo o controle peça para a gente operar na pista secundária. Eu nem sei se essa pista está ativa ou não, não anotando, não tem nada falando, no último roteiro ela está aqui, então vamos anotar ela aqui. Eu sei que teve um tempo que ela ficou inoperante, não sei quanto está a situação, aparentemente está funcionando, já que não tem nada no NOTAM falando isso, né, galera? Feito tudo isso, galera, terminamos essa parte do nosso planejamento. O vídeo ficou meio comprido, claro, mas terminamos essa parte do nosso planejamento. Ou seja, traçamos a nossa rota, traçamos o nosso voo, pegamos nossos estimados de tempo, estimados de combustível. Agora eu vou imprimir essa minha planilha de navegação, vou imprimir as cartas do Rio de Janeiro, ou seja, VAC, a ADC e PDC, as cartas de solo, né, de solo e de estacionamento do Rio de Janeiro. Vou dar uma bela estudada nas cartas de solo, porque o que não falta no Santos Dumont são posições de estacionamento, são pistas de táxi, e eu não quero ser pego de surpresa, não quero me perder no solo. Provavelmente eu vou me perder um pouquinho, mas eu quero me perder o menos possível ali no solo do Rio de Janeiro. Então vou dar uma bela estudada nessas cartas de solo também, tá, galera? Mandei na gráfica para imprimir uma carta de corredores do Rio de Janeiro em tamanho normal. Vocês sabem, eu gosto de ter redundância, gosto de ter a carta em tamanho normal. Então mandei na gráfica para imprimir tamanho 1 por 1, mantendo a escala padrão da carta. Até se for pego numa inspeção de rampa, é bom ter esse tipo de coisa. E agora, galera, falta o quê? Peso e balanceamento, que eu vou fazer, não vou mostrar para vocês, porque eu já fiz um vídeo mostrando como faz o peso e balanceamento de uma aeronave. Vou deixar o link aqui no cantinho para vocês verem, não vou fazer, não vou mostrar de novo, porque senão o vídeo vai ficar mais comprido ainda, vai ficar mais cansativo. E agora, galera, eu vou deixar para um próximo vídeo, vou deixar o link aqui embaixo, vou publicar um na sequência do outro. O quê? Nosso plano de voo, nossas consultas meteorológicas e uma última olhada nos NOTAMs. Por hora, esse vídeo foi bem comprido, mas eu acho que teve bastante informação, teve bastante coisa bacana para vocês. Se gostaram do vídeo, peço por favor, dê aquele joinha bacana e se inscreva no canal para trazer mais esse tipo de conteúdo para vocês. Valeu, até mais!